indiscutivelmente, Ayrton e Nelson na Hungria, em 96. 86. 86. Nem tanto pela primeira manobra. A primeira manobra do Nelson, ok, acontece. O Ayrton, eu acho que deixou a porta aberta, ele se aproveitou da situação, ele viu a porta aberta, freou um pouquinho mais tarde, daí a hora que ele freou um pouquinho mais tarde, não conseguiu segurar o carro, daí escapou, o Ayrton deu X nele. Agora, até isso, daí a gente vê praticamente sempre, né, meio que corriqueiro uma situação dessa. Agora, a segunda vez foi ao concurso aquilo lá, foi fora da curva. Então, os dois entraram na reta, o carro do Nelson era um pouquinho mais rápido do que a Lotus do Ayrton. O Ayrton deu aquela olhadinha no espelho, a hora que ele deu aquela olhada no espelho, ele correu pro lado de dentro. Quando ele correu pro lado de dentro, o Nelson não só freou mais tarde que ele, do lado de fora, como ele freou tão tarde, o carro provavelmente deve ter dado uma pré-bloqueada, e quando dá aquela bloqueada já colocou o carro numa atitude meio de kart, né? Entrando na curva, ele de lado também trocando marcha, né? Descendo marcha, então ele deve, eu imagino, né? Ele deve estar dentro do cockpit com uma mão, a outra mão na alavanca de câmbio, e meteu uma passada por fora lá no Ayrton que foi mágico, aquela situação. Essa ultrapassagem tem uma história que eu quero saber se ela é verdade ou ela é uma lenda criada pela internet. Você já perguntou pro seu pai sobre essa ultrapassagem? Que ele teria mostrado o dedo do meio pro Ayrton? Na verdade não é história de lenda, né? Ele diz isso, mas eu acho que é impossível ter conseguido feito isso trocando de marcha, segurando o carro. Foi mental. Talvez. Porque todo mundo fala, eu nunca vi mas realmente seu pai falando. Mas eu acho que se tivesse acontecido isso, a gente teria conseguido ver pela televisão. De alguma mas forma, a imagem a imagem não era boa o eu já suficiente. tentei fazer isso também, já tentei pesquisar, mas não dá. Eu tenho que ver no F1 TV, não sei se tem lá. Tudo bem, mas o horrível. cockpit era bem mais baixo naquela época, você ia conseguir ver uma mão pelo menos levantando, né? Talvez meu pai pode ter feito saindo da curva, isso aqui depois. Não, eu acho que deve ter sido saindo da curva, não na hora do momento. Que o pessoal acha que foi na hora. Ele tava segurando a traseira do carro. Segurando uma mão, trocando marcha com essa mão tava aqui na alavanca. E fora o trabalho de pé também, né, Christian? Você que... Não, tudo junto. Tudo que é ponta-taco. Fazendo ponta-taco, porque hoje em dia, imagina, você tá com o pé no freio... Automático. É tudo automático, você não precisa fazer ponta-taco. Se você quiser, você não precisa descer as marchas, então... É completamente diferente do que aquela época, né? Aquela ultrapassagem, para mim, foi o top. Foi a melhor que você viu? Eu acho que foi pela situação criada, porque ele tentou fazer a primeira ultrapassagem, claramente ele passou do ponto, não conseguiu. E lembrar que na Hungria também é uma das pistas que até hoje, fora o traçado, é muito sujo. Não, e é muito difícil de passar lá. É praticamente impossível. São curtas. Obviamente, hoje em dia é muito difícil. Naquela época, os carros andavam um pouco menos, as freadas eram muito mais longas, porque não tinha tecnologia de pneu, freio, downforce. Não se comparava com hoje. Então, era difícil daquela época, né? Hoje em dia ainda é mais difícil, mas tem DRS, tem outras coisas para ajudar. Mas a pista, até hoje em dia, se você olhar para algumas coisas recentes, o cara que sai um pouco do traçado, ele demora umas... 3, 4, demora quase uma volta para limpar o pneu. Então, por isso que ele vem botando por dentro, o Senna vem fechando ele pega a sujeira, quando ele freia, ele passa reto, né? Daí, então, naquele momento... Por isso também que o Senna, que o Senna freia bem antes, quando ele tá por dentro, o Senna sabe que, se eu frear lá, eu vou passar reto e nós vai passar por dentro. Então, eu vou frear um pouco antes e ficar por dentro aqui. Só que aí, como meu pai tava na parte limpa, ele freou lá na casa da tia, né? Isso foi na segunda vez. Na primeira vez, de novo, só para finalizar, ele entregou o cartão de visita pro Ayrton. Eu tô aqui, eu vou te passar. E daí o Ayrton freou por dentro. Na primeira vez ele deu X, mas daí na segunda, na próxima volta, ou sei lá, 2, 3 voltas depois... Foi na seguinte.
Foi na seguinte. Tá. Ele veio por fora. A hora que ele veio por fora, de lado, aquela imagem dele de lado, e onde ele conseguiu segurar o carro deu a escapada, mas ele deu, se ele desse um pouco mais espaço para o Ayrton teria repassado ele por dentro, só que ele conseguiu segurar o carro num certo ponto onde o Ayrton não passou ele por dentro e daí o resto virou história. Eu acho que tem até um toquezinho de leve dos dois ali depois, a hora que eles apontam tudo, e o Jack Stewart falou que essa ultrapassagem foi dar um looping com o Boeing. Foi a definição do Jack Stewart, e realmente acho que pelo peso dos dois personagens envolvidos é uma das, se não a melhor da história, uma das melhores da história.